Profeta Daniel, capítulo 14, versos 36 e 37. Abacuque chamou: Daniel, Daniel, toma a refeição que Deus te envia. E Daniel respondeu: ó Deus, vós pensastes em mim, vós não abandonastes os que vos amam. Vamos repetir o 37? Daniel respondeu: ó Deus, vós pensastes em mim. Repita por favor essa frase: ó Deus, vós pensastes em mim, vós não abandonastes os que vos amam, vós não abandonastes os que vos amam. Palavra do Senhor. Que maravilha, meus irmãos, iniciarmos esse segundo dia do nosso congresso, primeira manhã, com uma carta de Sua Santidade o Papa Bento XVI. Que bom quando a gente voltar para as nossas casas, a gente poder contar de peito cheio: o Papa nos escreveu, o Papa nos mandou uma carta, dizendo que nós somos porção privilegiada da Igreja de Jesus Cristo. Mas, muito mais bonito ainda, é isso que o profeta Daniel externaliza, e que deveria ser também a oração de louvor que brota do coração de cada um de nós, diante da certeza de que Jesus Cristo é o pão vivo descido do céu. A cada Eucaristia, nós cristãos, leigos, religiosos, consagrados, sacerdotes, bispos, povo de Deus, podemos repetir esse louvor que o Espírito Santo colocou na boca do profeta Daniel: ó Deus, vós pensastes em mim. Que coisa espetacular, meus irmãos. Aqui vem para nós a grande, a absoluta certeza de que, de fato, como escrevera João Paulo II, a igreja vive da Eucaristia. E se o Papa afirmou isso, a ponto dessa frase, igreja vive da Eucaristia, tornar-se o nome de uma encíclica, o contrário dessa frase também é verdadeiro. Se a igreja vive da Eucaristia, sem a Eucaristia não existe igreja. Sem a Eucaristia a Assembleia morre, porque sem a Eucaristia nós não nos alimentamos com o pão vivo descido do céu. Há uma música que eu pessoalmente não gosto e que já se cantou muito na igreja. Não é uma música feita pela inspiração católica, porque diz: não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Se você não sabe, pode cantar. Eu sei. O céu desceu. O céu está entre nós, perpetuamente entre nós. Ou Jesus falou mentira quando disse: eu sou o pão vivo descido do céu. Mas talvez, meus irmãos, a gente canta sem pensar.
como também a gente participa da Eucaristia sem mergulhar no mistério. E talvez seja por isso que continue se repetindo entre nós. É com tristeza no coração que nós falamos isso. Aquilo que Paulo escreveu e que encontra-se no capítulo 11, versículo 30 da primeira carta aos Coríntios. Ali, São Paulo diz: vocês vivem mal a Eucaristia. Há muita briga, muita divisão entre vocês. Vocês vivem se acusando uns aos outros. Tanto que no versículo 28, a tradução da Ave Maria é fabulosa ao mostrar que aparentemente tem ali um erro, até um erro de concordância, uma repetição. Parece que à primeira vista é errônea, mas não. Lá no versículo 28 diz: cada um se examine a si mesmo. Parece contundência demais. Se é cada um, só pode examinar-se a si mesmo. Essa tríplice repetição do pronome jogando para uma responsabilidade pessoal, mas não individualista, aparece como resultado triste o versículo 30. Porque vocês não estão vivendo bem a Eucaristia. Esta é a razão. Assim começa o versículo 30. Esta é a razão pela qual há entre vocês tanta gente doente, tanta gente fraca e tanta gente que morre. Quando nós lemos a força dessa palavra e vamos descobrindo que também entre nós continuam acontecendo esses tristes fenômenos de gente doente, de gente enfraquecida, de gente morrendo longe da graça de Deus. Nós somos convidados, meus irmãos, a uma nova experiência de Deus, a partir da experiência perene da Eucaristia. Que maravilha que podemos celebrar esse congresso com as bênçãos de Sua Santidade Bento XVI, dentro do grande ano da Eucaristia. Também esse é um grande sinal desse congresso, um sinal evidente para que coloquemos em prática aquilo que João Paulo nos escreveu preparando para esse ano da Eucaristia, que vai se prolongar até 29 de outubro, quando encerra-se o sínodo dos bispos em Roma, com o tema a Eucaristia, fonte e ápice da vida cristã. Ao celebrarmos esse congresso, nesse lugar, nesse santuário, cumpre-se aqui também a profecia do Padre Jonas, quando aqui nesse lugar ainda não existia uma gota de cimento, aonde não existia nenhuma estrutura há 2 anos atrás. E ao celebrarmos a Eucaristia, o Padre Jonas apontava com o dedo para o céu, dizendo: aqui torna-se um recorte do céu, um santuário, um pedaço desse céu que vem ao chão para estar definitivamente aqui como grande santuário da Eucaristia. Pois hoje nós podemos completar a profecia do Padre Jonas. Esse é o santuário da renovação carismática católica. Por quê? Não é coincidência, meus irmãos, que pela primeira vez na história a renovação carismática católica realiza o seu congresso numa casa que lhe pertence, numa casa que é sua. Esse é um sinal da unidade. E quando eu sentado ali via
olhava para esse maravilhoso rincão, esse espaço sagrado, eu pensava, é por isso que o teto tem esse formato. É Deus lá de cima, abraçando cada um de nós, que agora recebemos aqui, nesse chão sagrado, o pão vivo descido do céu. E por que é que esse pão vivo desceu do céu? Para ressuscitar as áreas mortas, estragadas da nossa vida, para ressuscitar o ânimo, a força e a coragem de nós sacerdotes, que deveríamos ser os especialistas da Eucaristia, não pela teoria dos conhecimentos, mas pela experiência de joelhos calejados, adoradores, que damos ao povo aquilo que nós recebemos da experiência de ouvir, de amar, de saborear o Senhor. Foi o Papa que colocou esse versículo do Salmo 33 num contexto de Eucaristia: saboreai e vede como o Senhor é bom. Meus irmãos, com certeza algumas profecias de Deus, pela palavra do Papa, por esse lugar, por esse momento histórico que nós estamos vivendo, por esse compromisso eucarístico, porque aqui no Brasil, terminado o ano da Eucaristia em outubro, nós entramos na grande mística da preparação que já vem acontecendo para o Congresso Eucarístico Nacional, que vai acontecer no mês de maio, em Florianópolis, Santa Catarina. A renovação carismática católica escolheu, foi o conselho que escolheu essa temática, mas foi o Espírito Santo que escolheu que essa temática começasse desde ontem, na primeira leitura, no Salmo de meditação, e até por decorrência no Evangelho, a palavra semeada no coração de cada um de nós, semeada em cada Eucaristia que nós recebemos. Hoje nós estamos sendo convocados a reassumirmos a nossa vocação eucarística. Você já notou que a Eucaristia é carismática até no nome? Não há nenhum outro sacramento, nem o crisma, tão carismático feito a Eucaristia. Se a Eucaristia é carismática até no nome, cada um que tiver o nome de carismático precisa ser eucarístico na vida. E o que significa ser eucarístico na vida? Fazer da nossa vida uma oblação contínua e constante. E isso só é possível na força do Espírito Santo. São Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, dizia: exorto-vos, pois, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela renovação do vosso espírito. Nós estamos sendo convocados na força da palavra de Deus, por sua santidade Bento XVI, por esse evento espetacular, nesse lugar, chão sagrado, que Deus vem frutificando quantos dons, quantas graças, quantas bênçãos, exatamente por quê? Porque nós que frequentamos este lugar, podemos testemunhar a fidelidade dessa comunidade ao Evangelho, à Eucaristia, e principalmente pela sua constante e contínua abertura à ação do Espírito Santo de Deus. Deus nos chama a obras grandes. Deus nos convoca a obras esplendorosas, admirável aos nossos olhos e aos olhos do mundo.
e digo-lhes com a honestidade que vocês que me conhecem sabem que é peculiar: a renovação carismática católica está precisando reassumir a sua vocação de ser semente, sinal concreto do Espírito Santo para as comunidades, para a igreja e para o mundo. A renovação carismática católica está precisando reassumir a força do Espírito Santo, a força dos pioneiros que fez gestar na igreja leigos, religiosos, consagrados, sacerdotes e bispos cheios, repletos do Espírito Santo. Mas como seremos repletos do Espírito Santo sem que nos alimentemos da Eucaristia? Essa é uma verdade de fé que nós sacerdotes rezamos continuamente, repetimos continuamente, de modo explícito, quando rezamos a oração eucarística número 3. Ali a igreja nos dá um segredo, que o sacerdote presidindo e falando em nome de toda a igreja, e ali falando na pessoa de Jesus, porque é dentro da oração eucarística, o sacerdote reza que, participando do corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos, lembram da palavra, sejamos, não é cheio não, sejamos repletos do Espírito Santo. É disso que o mundo precisa, de sacerdotes, de seminaristas, de bispos, de povo de Deus repleto do Espírito Santo. Essa é a marca eucarística da igreja de Pentecostes. Como nós seremos repletos do Espírito Santo? A igreja responde: alimentando-nos com o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí, meus irmãos, eu já ouvi muitas vezes colegas meus sacerdotes e alguns bispos, quando a gente vai pregar espalhado o Brasil afora, e eles dizem: padre, você que é da renovação, se eu sou em primeiro lugar da igreja, a renovação que é da igreja, então eu sou da igreja, porque se um dia tivesse que optar entre a igreja e a renovação, é claro que eu largaria a renovação, mas também a renovação nunca ia fazer uma bobagem dessa, porque nós temos absoluta certeza que ela é a expressão dessa igreja, que ela é dom, que ela é carisma do Espírito Santo, que é o grande carisma, que é o grande dom do Espírito Santo, de modo especial para esse tempo na história. Eu não tenho dúvida que a renovação carismática é o grande presente de Deus para a igreja do terceiro milênio. Então esses padres e bispos dizem: porque aqui na nossa comunidade tem o grupo de oração, é uma beleza o grupo de oração, enche a igreja, mas acontece que o grupo de oração começa 7h30 da noite, depois da missa. Nas 7 horas, quando vai celebrar a missa, padre, tem uns gatos pingados. Há lugar, padre, em que o padre conta para a gente que o povo fica lá fora esperando acabar a missa para entrar no grupo de oração. Eu não acredito que esses padres, esses bispos estejam mentindo. Eu acredito que muitas vezes nós perdemos o essencial, até por falta de doutrina, diz a palavra. A palavra diz que o povo perde a graça por falta de doutrina. E Paulo diz: o povo perde a graça por falta de Eucaristia. Esta é a razão. Gente, esse versículo 30 do capítulo 11 de Coríntios faz a gente ficar arrepiado. Ali não diz assim: esta é uma das razões, esta é entre muitas uma possível razão. Aí há uma afirmação imperativa,
categórica. Esta, com T ainda, para dizer que é essa que está falando aqui, grudadinho. Não é nem essa. Fosse essa, podia pensar, não, isso aí é porque quando a Bíblia foi escrita não tinha ainda divisão de versículos. Isso aí ele estava falando o assunto lá de cima, e aí houve um erro de tradução. Não, está aí, está explícito. É esta. Esta é singular, a razão pela qual há entre vocês tanta gente doente, tanta gente fraca e tanta gente que morre. Meus irmãos, esta palavra serve também para quantos grupos de oração que experimentaram esse processo. Primeiro veio o enfraquecimento e logo em seguida a doença. Aliás, a palavra fraqueza e a palavra doença na Bíblia são palavras irmãs. No latim, a pessoa doente é não firmos, infirmos. Daí veio enfermo, enfermaria, enfermagem, enfermeira. Vem do não firme, infirmos, aquele que não está firme. Quem não está firme acaba ficando doente, a segunda palavra. E o terrível, morrendo. Quantos grupos não estão firmes? Vem a primeira tentação, vem a primeira provação, vem a primeira dificuldade e o grupo cai. E aí entra naquilo que nossos irmãos Vicente e Reinalda já rezavam conosco e por nós, para que se tirasse do nosso coração. E a palavra ontem na primeira leitura recordava também esse espírito de murmúrio, esse espírito de reclamação. Quantos, diante das dificuldades, pequenas dificuldades, porque não alimentam-se com o corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor? Do mesmo jeito que a renovação aprendeu a amar a palavra. Eu pensava ontem, quando celebrava a Eucaristia, como Deus é carinhoso ao colocar na liturgia da abertura desse congresso a força da Eucaristia, primeira leitura e salmo, e a força da palavra. É dogma da nossa fé católica que nós adoramos, veneramos a palavra do mesmo jeito que adoramos e veneramos a Eucaristia. Está na Dei Verbum, o mais carismático de todos os documentos dogmáticos da igreja. Aliás, ali a gente fica impressionado. Um documento que se chama Constituição. Só a palavra Constituição já é de uma força esplendorosa. Constituição é o documento máximo, é aquilo que constitui, que faz a estrutura. Constituição dogmática. Nossa mãe, agora a palavra é mais forte ainda. Agora a palavra simboliza a certeza de fé. Significa que a igreja acredita que essa é uma verdade revelada, que não tem discussão. Uma verdade dogmática, uma constituição dogmática significa não há dúvida, não se discute. Significa mais ainda, quem não aceita o que está escrito aqui dentro dessa constituição dogmática não pode ser católico. Que coisa forte o título já desse documento: Constituição Dogmática Dei Verbum, a palavra de Deus. E aí você começa a ler o documento. Aprove a Deus, né? Capítulo 2. Aí você fica arrepiado, porque parece que quem escreveu foi um padre, ou um consagrado, ou um leigo da renovação carismática católica, depois de um êxtase no Espírito, depois da experiência do repouso no Espírito. Parece que escreveu primeiro em línguas e depois traduziu para a língua portuguesa. Porque o capítulo 2 da Dei Verbum diz que Deus quis se revelar, e quis se revelar para convidar-nos a participar da sua intimidade. E lá diz que Deus fala aos homens e às mulheres como fala com amigos.
se entretém. Essa palavra está aí no documento, e muitos de vocês têm esse documento na primeira página da sua Bíblia. Que Deus se entretém. Meu Deus do céu, entreter significa brincar, significa se divertir. A Bíblia diz que Deus quer entrar numa intimidade de palavra, de ciência e de sabedoria, na força do Espírito Santo. E a igreja nos garante que essa experiência do dar-se pleno de Deus aconteceu e continua acontecendo em cada Eucaristia. O Papa tem uma expressão espetacular no documento que a igreja vive da Eucaristia, quando afirma, em outras palavras, eu vou traduzir do jeito que eu entendo, que Jesus só ofertou-se de fato no altar da cruz depois que ele inventou um jeito de se ofertar perpétua e eternamente na história, no altar da Eucaristia. Essa é a grande fé da nossa igreja. A cada Eucaristia repete-se o único sacrifício realizado de uma vez por todas no altar da cruz. Mas que coisa espetacular, meus irmãos. Onde foi que Jesus celebrou a sua Eucaristia? Onde foi que Jesus iniciou a doação plena do seu corpo, sangue, alma e divindade? Na última ceia. Foi a primeira missa. Em que lugar isso aconteceu? Ô louco, a minha voz não está legível não? Que lugar isso aconteceu? Quando perguntaram para ele aonde o Senhor quer que a gente prepare para celebrar a Páscoa, aconteceu no cenáculo. Será coincidência? Será que não tinha outro lugar para Jesus celebrar a Eucaristia? Ou o cenáculo vai se tornar o grande referencial do mistério pascal? Observe, por exemplo, que todos os anos nós iniciamos o mistério pascal no Tríduo Pascal, na Quinta-feira Santa, na instituição da Eucaristia, no lava-pés eucarístico, tanto que São João no capítulo 13, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quando o lugar em que os outros evangelistas narram a instituição da Eucaristia, São João coloca Jesus lavando os pés dos discípulos. E basta ler o capítulo 6, que motiva essa pregação do mesmo evangelho de São João, para não pensar que São João não entendeu a força da profecia de Jesus sobre o pão da vida, naquele discurso esplendoroso que ele fez na sinagoga de Cafarnaum. Aliás, até o lugar Cafarnaum que ele escolhe para fazer o seu discurso sobre o pão da vida remete-nos para o cenáculo. O Tríduo Pascal começa no cenáculo, chega no seu ápice na cruz, plenifica-se na ressurreição de Jesus. E que coisa interessante, onde foi que os discípulos, apóstolos depois, onde foi que eles se encontraram com Jesus ressuscitado? No cenáculo. Jesus mandou que eles voltassem para o cenáculo, e eles foram para o cenáculo. João capítulo 20, aliás, até o horário é de propósito. Você, não sei se já observou, a Eucaristia na Bíblia é o sacramento da tarde. A multiplicação dos pães, Mateus 14, aconteceu de tarde. E a Bíblia diz, está lá, Mateus capítulo 14. Depois
a celebração da Eucaristia, Mateus capítulo 26, no final da tarde, já caía a tarde. Marcos repete no capítulo 14 e no capítulo 15, o horário da celebração da Eucaristia como consequência da multiplicação dos pães, à tarde. Lucas nos conta que era final da tarde quando os discípulos de Emaús pediram: fica conosco, Senhor, já é tarde, o dia declina. E Jesus entra e celebra a Eucaristia. São João capítulo 20, quando fala que os discípulos estavam no cenáculo, diz: ao cair da tarde. Aí nós entendemos por que sem a Eucaristia nós somos fracos. Por que sem a Eucaristia nós não recebemos, Atos 1, 5 e 8, a força do alto, o dínamos. São Lucas tinha muitas palavras para associar ao Espírito Santo, mas quando ele escolheu dínamos, ele sabia muito bem que o dínamos é essa realidade maravilhosa que recebe a força da energia mecânica para transformá-la na energia elétrica, e que é isso que o Espírito Santo faz em cada um de nós, e faz em cada um de nós a cada Eucaristia, porque é pela Eucaristia que nos tornamos repletos do Espírito Santo. Esse sacramento da tarde significa do cansaço, quando nossas forças já estão indo, quando a gente não está dando mais conta. Não é a tarde só do horário, é a tarde da vida. Ah, meu irmão, minha irmã, meu irmão sacerdote, minha irmã religiosa, meu irmão religioso, povo de Deus. João Paulo II testemunhava na Igreja Viva da Eucaristia que nas suas tardes de dor, de sofrimento, de dificuldade, ele aprendeu a se colocar diante de Jesus eucarístico, e que ali entendia o mistério da transfiguração da sua própria vida. Nós precisamos, com urgência, urgentíssima, voltarmos a ser especialistas na adoração, porque Jesus já ensinava a samaritana e quer ensinar para cada um de nós que os adoradores que o Pai deseja, adoradores por excelência, só pode acontecer diante da Eucaristia. A igreja define que a única realidade eclesial diante da qual nós podemos prestar um culto chamado latria. Os padres sabem bem o que é isso. Latria quer dizer o culto exclusivo a Deus é diante do Santíssimo Sacramento. Nós precisamos recuperar essa dimensão que a renovação sempre teve tão presente ao longo da sua história, que aqui na Canção Nova é visível, palpável, os grandes momentos de cura e restauração que o Senhor faz quando nós adoramos Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, quando nós dobramos o nosso joelho. Ali não é um símbolo de presença, ali não é a lembrança de uma presença, ali é o próprio Jesus no seu corpo, sangue, alma, divindade. Por isso a igreja diz: diante dele nós podemos prestar esse culto de latria, essa adoração plena, somente pode ser exclusiva de Deus, e como sacramento da Eucaristia. Então, meus irmãos, nós precisamos recuperar, para que essa fraqueza que muitas vezes nós sentimos, nós somos humanos. Não pense você, meu irmão, minha irmã, que quando vem a fraqueza, logo já significa uma tentação, porque você já se afastou de Deus. Não, a fraqueza também muitas e muitas vezes, e para dizer bem a verdade, na grande maioria das vezes, ela é consequência do nosso afastamento da Eucaristia. Eu não estou falando do afastamento físico, porque graças a Deus a grande maioria dos sacerdotes celebra diariamente a Eucaristia. Mas é preciso algo mais.
É preciso aquilo que o povo fala. Quando o povo fala em missa carismática, por exemplo, a igreja nem gosta muito desse título, eu também não gosto. Ou toda missa é carismática ou não é missa. Como é que pode celebrar Eucaristia sem ser carismática, se no próprio nome Eucaristia já está a palavra carisma, haris, graça? Mas por que o povo fala da missa carismática? É quando percebe que aquele sacerdote não está ali pura e simplesmente como uma presença física. É quando percebe na postura do sacerdote, no seu jeito de vestir, no seu jeito de comportar-se diante do altar. O sacerdote no altar é o grande outdoor de Deus. Quando olha para ele, ou enxerga Deus ou enxerga o inimigo de Deus. É esse outdoor de Deus que nós precisamos ser. Por isso que opinião minha, eu não admito que um sacerdote concelebre a Santa Missa sem a túnica e sem a estola. Eu, se fosse celebrar a missa sem túnica, eu não celebrava. Não é a roupa que faz o monge, mas evidencia. A roupa evidencia as razões do coração. Como é bonito quando nós nos revestimos da túnica e pedimos: Espírito Santo, revista-me inteiramente. Como um dia nós fomos revestidos. O sinal, quando tirou de nós a estola diaconal, e deitados no chão, morrendo para nós mesmos, invocando a comunhão de todos os santos, porque a Eucaristia é por excelência o sacramento da unidade. Então foi pedido sobre nós o Espírito Santo, e depois de sermos consagrados pela imposição das mãos do Senhor Bispo, sem esquecer nunca de Romanos 11, 29, os dons e a graça de Deus são irrevogáveis. Ali naquele instante, tornamos-nos sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, e fomos revestidos. Cada vez que nós vestimos a nossa túnica, cada vez que nós colocamos a nossa estola, estamos despindo-nos do homem velho e revestidos do homem novo, criados segundo Deus, Colossenses 3, 8 a 10, em verdadeira justiça e santidade, que vai se restaurando contínua e constantemente à imagem daquele que nos criou. Então ali, meus irmãos, quando as pessoas conseguem perceber que nós externalizamos essa experiência íntima, aí começa a acontecer também, meus irmãos, e daí vem a importância de nós sacerdotes, principalmente nós sacerdotes que tivemos a graça de sermos batizados no Espírito Santo, de nos tornarmos não só um outdoor, mas de nos tornarmos também canais eficazes do Espírito Santo. Cada pessoa que participasse da nossa missa precisaria ser mergulhada e batizada, ungida na força do Espírito Santo, para que as suas fraquezas humanas, fraqueza de temperamento, nós somos humanos, nós não podemos achar que somos anjos, não. Aliás, não queira ser anjo, porque no bom sentido da palavra, a história da igreja nos conta que os anjos têm inveja de nós, porque eles não podem receber a Eucaristia e nós podemos. Paciência, não fui eu que inventei essa regra de anjo. Tanto que quando apareceu aos pastorinhos, primeira coisa que o anjo fez foi se ajoelhar também diante do Cristo na Eucaristia. E aliás, meus irmãos, principalmente os padres não podem ficar orgulhosos por isso, porque alguns padres que têm a visão de Deus, uma visão beatífica, por exemplo, na hora da missa, quando ele levantar a Eucaristia, ele vai perceber que o único que fica em pé é ele, porque começar dos anjos estão todos ajoelhadinhos ali em volta de nós, ajudando a igreja a se ajoelhar. Para quê? Eu sou o pão vivo descido do céu. Deus desceu do céu
está lá no capítulo 2 da Constituição Dogmática Dei Verbum, para nos elevar até Deus. Que coisa estupenda! Não há nenhuma teoria religiosa, nenhuma, nem mesmo o panteísmo afirma uma barbaridade dessa, que a igreja afirma em cada Eucaristia. Sabe, eu fico cada dia mais apaixonado na nossa igreja, e eu não tenho dúvida nenhuma que a nossa igreja foi fundada e consolidada por nosso Senhor Jesus Cristo e plenificada no batismo do Espírito Santo em Pentecostes. Porque a cada missa, quando nós sacerdotes humildemente abaixamos a nossa cabeça diante de um coroinha, uma criança, às vezes uma criança que não tem ainda nem consciência do que está acontecendo, e suplicamos: lavai-me, Senhor, dos meus pecados. Nós dizemos que possamos, logo antes afirmamos, que possamos, quando colocamos a gota d'água, aquela milésima gota d'água, os padres sabem disso, que a gota d'água deve ser a menor. Se o vinho no cálice deveria ter em quantidade suficiente para ser todo ele derramado no cálice, porque Jesus deu todo o seu sangue, a água deve ser a menor gota, porque o pecado da humanidade inteira não dá a milionésima gota do sangue redentor de Jesus. Ali a igreja nos ensina que nós possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Isso é dogma, isso é certeza absoluta da nossa fé. Isso está na Constituição Dogmática Dei Verbum, isso está na Constituição Sacrosanto Concilium, que nós recebemos essa graça. Por isso que eu dizia no começo: eu sei, o céu desceu, o céu está entre nós, e mais ainda, olha que coisa estupenda, o céu entra dentro de mim. Gente, que coisa esplendorosa, você saber que Deus se derrete todo por você. Pode dizer isso para as pessoas que estão do seu lado, que comunga: Deus se derrete todinho por você, esse Deus é apaixonado em você. E que coisa fabulosa! A ciência diz o seguinte, eu gosto da ciência, porque a ciência, quanto mais ela estuda, quanto mais a ciência descobre, mais próximo de Deus, mais próxima de Deus ela fica. Pasteur já dizia: um pouco de ciência afasta de Deus. Cientista de quinta categoria é tudo ateu. Muita ciência aproxima-se de Deus. Que coisa fabulosa! A ciência diz que dentro do nosso corpo, eu não sei como é que eles mediram, mas eu acredito. A ciência diz que dentro do nosso corpo, se juntar as veias, não é veia, não é veia, as veias, nas veias também tem, as veias, as artérias, os capilares, tudo quanto é lugar que passa sangue, e se colocar assim em filinha, isso dá uma distância mínima de 94 mil quilômetros. Mínima, porque há textos que digam que chega a 300 mil quilômetros. Eu vou ser humilde, eu vou ficar no 94. 94 mil quilômetros é mais ou menos 10 vezes que Matteo Calise gastou na distância de fazer daqui até a Itália. 10 vezes, 94 mil quilômetros. É uma coisa estupenda. E diz a ciência que o nosso coração, quando ele dá uma bombadinha de sangue, para o sangue sair do coração, passar todo o corpo, qual é a distância ele passa? 94 mil quilômetros. Para percorrer 94 mil quilômetros,
ele leva 1 minuto. Isso dá uma velocidade média de 5.560.000 quilômetros por hora. Nem o pensamento dos mais apressados. Não existe nenhuma máquina capaz nem de imaginar. O avião supersônico, ele anda a 2.000 e poucos quilômetros por hora. 2.000. Como é esse bichinho que não anda quase nada aí? Uma lesma. 2.000 quilômetros por hora. Imagina, dentro de você o seu sangue leva 1 minuto para percorrer 94.000 quilômetros. Portanto, 5.560.000 quilômetros por hora. Isso a ciência descobriu. Mas o que a ciência não sabe, e aí a fé vem ensinar, é por quê? Por que essa rapidez toda? Isso é um carinho de Jesus. É a rapidez que Ele sente cada vez que nós o recebemos na Eucaristia. É a ansiedade que Ele tinha e contou para os apóstolos: ansiosamente desejei celebrar com vocês essa ceia. É a necessidade que Jesus tem de nos cristificar, para usar uma expressão do fabuloso Teilhard de Chardin, para nos cristificar, para nos eucaristizar. E aí, meus irmãos, cada um de nós, se tivéssemos consciência disso plena, quando um irmão voltasse da mesa da Eucaristia, a gente tinha que se ajoelhar diante dele, porque ele é sacrário vivo. E por isso mesmo, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, batizada no Espírito Santo, e a pessoa que tem consciência de que acabou de receber o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, precisa tornar-se esse pedaço do céu. Porque se eu sou o pão vivo descido do céu, afirma categoricamente Jesus no versículo 51, e em outros versículos desse capítulo 6 de São João, eu, quando recebo Jesus, eu me transformo num sacrário vivo, e preciso aprender a me comportar como tal. Ah, meus irmãos, agora vem a minha responsabilidade e a sua, porque é muito bonito a gente saber que Deus foi capaz de criar um mecanismo para que em menos de 1 minuto, cada pedaço, a unha do meu pé, o pelo da minha cabeça, cada poro do meu corpo estivesse recebendo ali a força da Eucaristia. Não há pedaço no meu corpo. Você comungou ontem, você vai comungar hoje, não há pedaço do seu corpo. Por isso que você não pode ter nenhum pedaço do seu corpo jogado no lixo, na sujeira do pecado. Você não pode deixar o encardido encostar sequer em nenhum pedacinho do seu corpo, porque quando ele chegasse perto de você, você tinha que olhar para ele com a força de Deus e dizer: eu sou sacrário vivo, eu pertenço ao Senhor. Por isso que nós não podemos ter vício nenhum. Se nós, meus irmãos católicos, tomássemos consciência cada dia da grandiosidade da Eucaristia, não haveria entre nós não só tanta gente doente, tanta gente fraca e tanta gente que morre. Eu tenho estatísticas do Ministério da Saúde, porque vivendo numa comunidade que acolhe dependentes, nós estamos ligados ao Ministério da Saúde, já que acolhemos dependentes químicos, portadores do HIV. E é terrível perceber que nessas estatísticas transparece uma que não está explícita. Você sabia que as empresas de cigarro jamais fazem propaganda em que contenha elementos católicos? Observe, evangélico também não.
nunca uma propaganda transparece um símbolo católico, como propaganda de cigarro, porque as empresas de cigarro sabem que 93% dos que definem a religião por católicos são fumantes. Meu Deus, eles sabem que 94%, 93,7%, 94% dos fumantes são católicos. Isso faz. Eu que já fumei sei disso. Como é que o encardido nos suja? Olha bem, quando nós abrimos a nossa mão, e quem for comungar para receber na mão, deveria sempre receber na mão, a igreja deixa livre, mas a mão esquerda deveria estar aberta aqui na altura do peito, na altura do coração, não é nem lá embaixo, e nem para fazer uma concha também não. Você faz um altar solene aqui, ó, e recebe Jesus. Você recebe com Jesus na palma da sua mão, você toma e santamente coloca na sua boca. O encardido, querendo que nós também o comungássemos, dá o cigarro, que tem 4.720 substâncias químicas, das quais a maioria cancerígena. Por não amarmos a Eucaristia, tantos entre nós já fumamos e tantos continuam fumando. Por não amarmos a Eucaristia, há muitos católicos que diariamente pagam o dízimo do encardido no cigarro, muito menos do que ofertam na igreja na hora da Eucaristia, e depois fala: não sei por que as coisas vão mal em minha vida, padre, não sei por que, padre, já me falaram que é um encosto. É mesmo, é encosto sim, mas você que está se encostando dia e noite no encardido, é hora de uma revolução, é hora de sermos plenificados pelo Espírito Santo. Ora, meu irmão, minha irmã, como é que nós vamos convencer o mundo de que nós acreditamos que naquele pedaço de pão está o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, se nós vamos lá, comungamos Jesus, mas o efeito da nossa vida é como se fosse uma batata frita, a começar de nós sacerdotes. Nós sacerdotes seremos cada vez mais homens repletos do Espírito Santo, quanto mais eucarísticos nos tornarmos, seja na celebração da Eucaristia, seja no calo que nosso joelho tem que ter diante do Senhor, quando nós adoramos esse mistério. E aí, meus irmãos, eu queria terminar essa meditação convidando o Eugênio, por favor, Eugênio. Vamos fazer uma oração que São Tomé começou e que Eugênio acabou de musicar. Uma oração que nós precisamos fazer, porque ela contém a adoração, o reconhecimento da grandeza do Senhor, mas ao mesmo tempo ela contém o reconhecimento da nossa fraqueza. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé limpa, dá-me uma fé pura, dá-me uma fé carismática, dá-me uma fé sarada, dá-me uma fé restaurada. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Diga isso lá do íntimo do seu coração: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, Pra valer, hein? Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, deixa o Espírito Santo cantar isso em você. meu Senhor
meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé viva. Ah, Senhor, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. abra os seus braços, abra os seus braços assim e canta, meu Senhor, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. eu creio, mas aumenta a minha fé. só vocês, eu quero ouvir, meu Senhor. Canta, igreja, canta, povo de Deus. Meu Senhor, Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. mas aumenta a minha fé. Braços erguidos, uma fé viva, Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada no amor, testemunhada o amor pelos irmãos. no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, dá-me uma fé nova, traduzida na vida,